O Grammy é ou não é racista? E aí, pessoal, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre essa grande polêmica que vive surgindo e ressurgindo, mas a gente vai falar isso à luz da cantora, da incrível artista Beyoncé. E a pergunta que não quer calar: o Grammy é ou não é racista com a Beyoncé? E aí, claro, começam as perguntas. Como que o Grammy pode ser racista se a Beyoncé é a pessoa mais indicada de todos os tempos do Grammy? Com 88 indicações, a Beyoncé é a artista mais indicada de todos os tempos. E ela é a maior vencedora do Grammy de todos os tempos, com 32 prêmios. Como é que funciona isso? Por que as pessoas ainda continuam insistindo de que o Grammy é racista? Vamos refletir um pouco sobre isso. Antes dela, o Sir George Solti, com 31 Grammys vencidos, era o maior vencedor do Grammy. E eu lembro quando eu comecei a me ligar no Grammy, né, na década de 90, né, o Sir George Solti morreu em 92, a disparidade, a diferença entre quantos Grammys ele tinha vencido para todas as outras pessoas que, né, tinham já ganho muitos Grammys era tão absurda que na época se falava que era impossível um dia alguém superar esse número de 31 Grammys. Ele era um maestro de música erudita, atuou com muitas orquestras diferentes, mas uma das fases principais da sua atuação como maestro foi na Chicago Symphony Orchestra, e ele estava sempre concorrendo nas categorias de música erudita. Engenharia de música erudita, que é separado da engenharia de pop, como maestro, e tem as categorias lá. E como é uma categoria com menos membros votantes, porque tem que rebobinar um pouco mais, né? No Grammy existem os campos diferentes. Então existem os campos gerais sem ser a região do Brasil, dos campos gerais ali, Goiás, Bahia, Minas Gerais. Não é desses campos gerais que estou falando. Existem os campos que todo mundo vota, que é álbum do ano, música do ano, gravação do ano e artista revelação, né? Que eles chamam de Best New Artist. Essas 4 categorias, não sei se tem uma quinta. Acho que nem produtor do ano também. Produtor do ano também entra, acho que nessas categorias gerais. Todo mundo vota nessas categorias. Mas de resto, você vai escolher 6 campos para você votar. Por quê? Porque você vai votar naquelas áreas de música que você tem conhecimento, que você tem entendimento, né? Então, vamos dizer, dos 8 mil membros votantes, sei lá, talvez 1.000 membros votantes apenas votem nas categorias de música erudita, né? Porque, enfim, imagino que a galera do rap não faz sentido os membros votantes que entraram na academia, né? Eles chamam de academia, né? No Recording Academy do Grammy, porque eles têm nome em ficha técnica de música rap, de hip hop, ou, sei lá, de música country, ou, sei lá, de outro estilo de música, de música cristã, por exemplo, tem as categorias de música cristã. Essas pessoas talvez não tenham conhecimento para darem o seu voto de música erudita, né? Então, como era uma categoria com menos gente votando, sempre se imaginou que ele tenha conseguido essa vantagem, conseguido ganhar tantos Grammys. Claro, ele é um excelente profissional, um grande maestro, mas isso tenha de alguma forma facilitado. Então, não se imaginava que poderia ser possível que alguém um dia o superasse, né, que fosse dos campos mais comuns, né, que a Beyoncé às vezes está no R&B, está com pop vocal performance também, e nos campos gerais também. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que ela é a maior vencedora de todos os tempos, mas ela também é a pessoa mais nomeada de todos os tempos. Isso tem a ver também com a quantidade de produção que ela faz. Ela produz muito álbum. Ela concorre muito porque ela produz muito. Você pensa nos 20 primeiros anos de carreira do Michael Jackson, de 79 a... Quer dizer, nos primeiros... Na verdade, a carreira toda do Michael Jackson, praticamente, álbum solo que a gente conta mesmo como álbum solo, é o Off the Wall em 79, o Thriller em 83, Bad em 87, aí ele lançou em 91 Dangerous, em 95 o History, e aí ele quebrou o padrão dele de só lançar álbum de 4 em 4 anos, lançou em 97 Blood on the Dance Floor, e aí 4 anos depois o Invincible, e depois ele não lançou mais nenhum álbum. Então, assim, isso já é um diferencial da Beyoncé. A Beyoncé, com menos tempo de carreira, lançou muito mais álbuns. E não só álbuns dela, como fez trilha sonora pro Rei Leão, como ela também é atriz, lança música pra filme, que aí não concorre pra álbum do ano, mas concorre pra gravação do ano ou pra canção do ano. Então ela tá muito mais... ela tem uma carreira muito mais profícua. Ela produz mais, ela faz mais. As pessoas que falam que existe algum tipo de racismo contra a Beyoncé,
elas falam isso baseado não na quantidade, porque assim, ela realmente ganhou mais Grammys que todo mundo, ela realmente foi mais indicada que todo mundo, mas ela nunca ganhou, ou ela ganhou muito pouco para a quantidade da produção dela, para a quantidade das vezes que ela foi nomeada, porque assim, ela foi nomeada 88 vezes, mas ela ganhou 32, ou seja, ela perdeu, aqui matemática eu sou meio ruim, então 88... editor, não sei que você... Pode até deixar isso aqui, editor. 88 menos 32, 56. Então, ela foi indicada 88 vezes, ganhou 32 vezes, mas isso quer dizer também que ela perdeu 56 vezes, né? E é claro que não é toda vez que você é indicada que você precisa ganhar, não é sobre isso que a gente tá falando. Mas... os principais prêmios, ela ganhou muito pouco, e o prêmio mais cobiçado de todos, que é o Album of the Year, que é o álbum do ano, ela nunca ganhou. Foi indicada 4 vezes e nunca ganhou. E aí já começa a discussão, porque alguns pensam que ela deveria ter sido indicada mais do que apenas 4 vezes. O álbum dela, Dangerously in Love, teve 3, se eu não me engano, teve 3... é o primeiro álbum dela, né? Porque antes a carreira dela era no Destiny's Child, ela surge como artista com o álbum Dangerously in Love, e teve acho que 3 singles, número 1, que é muita coisa para um primeiro álbum, né? A Billie Eilish, que ganhou o Album of the Year pelo álbum dela de 2019, ou seja, ela ganhou em 2020, merecidamente, né? Tinha 17 anos de idade, foi um álbum que realmente teve uma repercussão muito grande, mas assim, nos principais, eles não sempre indicam e dão os prêmios do Grammy pra Beyoncé, aqueles que são nichados, né? O de R&B, talvez um pop vocal performance, que são categorias, entre aspas, menores. Elas são menores porque menos gente vota nessas categorias. E as categorias principais, que as categorias em que todo mundo vota, ela ganha menos. Vou dar um outro exemplo aqui que vai ajudar a gente a entender talvez o que esteja acontecendo, o que aconteça com a Beyoncé. Vamos agora pro Oscar, tá? Oscar tem mais membro votante, acho que tem 12 mil, ou 15 mil, ou talvez 20 mil membros votantes. A academia ainda é maior. E quanto mais gente votando, mais equilibrada fica a votação. Quanto mais gente votando numa categoria, menos fácil de manipular aquela categoria. Quanto menos gente tá votando numa categoria, mais fácil é sempre os mesmos ganharem, ok? Então os principais prêmios, os que têm mais prestígio, são os que todo mundo vota, que são as categorias principais. Teve um filme da Barbra Streisand, que a Barbra Streisand, além de uma mulher judia, uma grande atriz, uma grande cantora, ela também era diretora de filmes. E um filme que ela dirigiu, eu não lembro agora qual, foi indicado a 6 Oscars. 6 no mesmo ano, mas ela não foi indicada como diretora do ano. E na época se falou muito sobre isso, inclusive teve piada, o apresentador, né, teve a piada, falei, pô, esse filme foi indicado em tantas categorias importantíssimas, acho que foi até indicado como filme do ano, mas a diretora não quiseram nem nomeá-la, ela talvez não ganhasse mesmo, mas sequer foi nomeada como diretora do ano. E aí teve o apresentador fez até uma piada, falei, pô, esse filme, né, parece que se dirigiu sozinha. Isso foi uma indireta para dizer o quê? A academia, né, no caso dos filmes, não a de música, não o Grammy, mas o Oscar, não quis indicá-la. E não quis indicá-la porque ela não teve votos o suficiente para ser indicada. Por quê? Porque existe uma birrinha em relação a Barbra Streisand, que pode acontecer de várias formas. A maioria desses membros votantes, eles moram em Los Angeles, eles vivem nos estúdios, eles se conhecem, eles têm algum tipo de conexão, e às vezes surge esse tipo de antipatia em relação a alguns artistas. Às vezes isso é merecido, às vezes isso não é merecido, às vezes é puro preconceito. No caso da Barbra Streisand, talvez tivesse a ver com o fato dela ser judia, o fato dela ser mulher, do fato dela ser tão talentosa, porque existe um fator que a gente não pode esquecer. As pessoas sentem inveja, os membros votantes do Grammy são seres humanos como você e eu. E algumas pessoas têm raiva de outras pessoas. Pô, por que fulano sempre ganha? Por que fulano é tão... No caso da Barbra, pô, ela canta pra caramba, ela atua pra caramba, agora ainda quer dirigir, tipo, o que mais essa mulher quer fazer, né? Tá querendo demais, né? Principalmente quando existem algumas pessoas que talvez estão querendo galgar lugares. Isso aconteceu na década de 80, né? Com a Barbra Streisand. Existe naturalmente uma antipatia, talvez, por parte da sociedade ou por parte daquela comunidade, que é a comunidade que acaba votando, que é aquela comunidade que acaba dando ou não esses prêmios pra certas pessoas, pra uns mais do que pra outros. E nesse sentido, a narrativa, ela faz muito parte os gritos do Levi aí no fundo. Mas esse tipo de sentimento, ele acaba influenciando sim na hora das pessoas votarem ou não. Então, existem em todas as comunidades os que são os queridinhos, e existem em todas as comunidades aqueles que são preteridos.
Às vezes são preteridos porque simplesmente, sei lá, a gente precisa entender que nem todos que são preteridos pelo Grammy, de alguma forma, são necessariamente pretos, né? O Justin Bieber fez um álbum muito bom em 2016, em 2017 foi praticamente ignorado pelo Grammy, né? O álbum não só foi muito bom, foi um grande passo pra ele, inclusive, como músico, como artista, teve uma repercussão avassaladora, e não ganhou. A Katy Perry lançou um álbum em 2010, ela lançou o álbum Teenage Dream, que teve 5 singles se tornaram number one hits, né, pelo Billboard. O último álbum antes da Katy Perry a ter 5 number one hits foi o do Michael Jackson em 87, o Bad, pra você ter uma noção. A Rihanna também não ganhou muitos prêmios, e a Rihanna foi uma artista que teve 7 number one hits, não no mesmo álbum, mas seguidos. 7 lançamentos seguidos se tornaram hits número 1 nos Estados Unidos, que é uma coisa muito rara. Antes dela, só quem conseguiu essa façanha seguida foi a Whitney Houston, e antes da Whitney Houston foram só os Beatles. Agora, esse sentimento de simpatia e antipatia em relação a uns, ou em detrimento de outros, isso é uma coisa que acontece. Agora, será, e essa é a grande questão, né? Será que de maneira semelhante ao preterimento que a Barbra Streisand sofreu na década de 80 e talvez no começo da década de 90, por talvez acharem que ela estava ocupando um lugar que ela não deveria ocupar por ser mulher, por ser judia ou por qualquer outra coisa que seja. Será que algo semelhante não está acontecendo com a Beyoncé? Que é uma mulher independente, uma mulher preta, extremamente poderosa, extremamente influente, uma artista como surge muito raramente, porque assim, não apenas ela é incrivelmente talentosa, ela faz filme, ela faz trilha sonora, ela canta pra caramba, ela compõe as próprias músicas desde a época do Destiny's Child, ela mete a mão na produção, ela controla a carreira dela, tem uma série de coisas que estão acontecendo ali. Será que isso também não incomoda alguns membros votantes? Talvez membros votantes o suficiente para que ela não ganhe esses prêmios mais cobiçados. E será que no caso da Beyoncé, esse incômodo que ela gera na indústria, será que não tem a ver também com a cor dela? Na minha opinião, eu acho que sim. Vamos falar de 2 queridinhos dos nossos tempos do Grammy. A Adele é uma queridinha, a Taylor Swift também é uma queridinha. Taylor Swift é uma relação, inclusive, de amor e ódio, porque ela também já foi ignorada. Teve um álbum que ela lançou que ela foi completamente ignorada pelo Grammy, mas ela já ganhou Album of the Year 3 vezes. 3 vezes. A única mulher, eu acho, que a ganhar 3 vezes Album of the Year. E a Adele ganhou 2 vezes. A Adele, basicamente, toda vez que ela lança alguma coisa... E a Adele, todo mundo ama a Adele. Todo mundo ama ela, porque ela é simpática, ela é inglesa, loira, de olhos azuis e tal, mas ela é de origem humilde, né, da Inglaterra. Ela não é de família rica, ela vem meio que da periferia, tem aquele sotaque dela, ela ri e tal. Todo mundo gosta da Adele. Agora, será que todo mundo não gosta da Adele também por causa de algumas das características dela não ser uma ameaça, das pessoas não se sentirem ameaçadas por ela em nenhum tipo? E por que as pessoas não se sentem ameaçadas por ela e talvez se sintam mais ameaçados, incomodados pela Beyoncé? Será que não tem a ver com as coisas do tecido social mesmo, que permeiam a nossa sociedade? Eu realmente acredito que sim. De fato, a Beyoncé é a pessoa com mais indicações ao Grammy, e o marido dela, o Jay-Z, é a segunda pessoa com mais indicações ao Grammy na história do Grammy, né? A Beyoncé é a pessoa com mais vitórias do Grammy de todos os tempos. O marido dela, Jay-Z, tá nos top 5 também de pessoas que mais ganharam Grammys no mundo, de todos os tempos. Ou seja, é um casal extremamente influente, extremamente poderoso, um casal preto, né, extremamente poderoso. Eu não acho absurdo pensar, eu acho razoável, inclusive, presumir que talvez o fato desses dois dominarem tanto incomode, claro, por uma questão de inveja, e talvez incomode mais por eles serem pretos, por causa da origem deles e por causa da maneira com que eles trabalham. Essa é a minha opinião. Se você discorda de mim, deixe nos comentários. Espero que pelo menos você tenha ficado claro aqui o meu raciocínio. Não é aquela coisa simplista, né, de que isso é igual àquilo. Não, é a gente tentar entender como funciona a sociedade. E assim, né, talvez alguns de vocês que estejam assistindo esse vídeo nem acreditem, né, que existe racismo estrutural, pensem em racismo de um jeito que hoje já está bastante ultrapassado, mas principalmente quando você tem a noção e a consciência de que existe uma questão estrutural e institucionalizada, né, para favorecer uns em detrimento a outros, para que o erro de alguns incomode mais do que o erro de outros.
eu acho que é muito razoável pensar que na hora do vamos ver, na hora dos prêmios mais cobiçados, que tem mais membros votantes votando, ou seja, todos os membros votantes votam nessas categorias, que tenha gente suficiente que se incomode com a presença e a postura e o poder mesmo da Beyoncé, ao ponto de não votarem nela. Não vou dar esse voto pra essa mulher aí, não gosto. Apenas que a pessoa não mentalize, ela não entende, talvez, que isso tem alguma coisa a ver com racismo. Ela talvez entenda apenas como antipatia. Mas essa antipatia, de onde vem essa antipatia? Eu acho que é algo que vale a pena se pensar. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, siga o canal. E se você quiser saber como apoiar, Levi participando aqui mais uma vez. Se você quiser saber como apoiar esse tipo de conteúdo nesse canal, no primeiro comentário desse vídeo você vai ver como você pode apoiá-lo. E mais uma vez, muito obrigado por ficar com a gente até aqui.